Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do curso de HTML e CSS da Stack. Lembrando que não são linguagens de programação, né? São linguagens de marcação de texto e de estilos. O HTML e o CSS respectivamente, e nós vamos depois ver um pouquinho de programação, Java e tudo mais, né? Porém, antes disso, eu convido a todos que acessem stackead.com.br para conhecer todos os nossos cursos profissionais à distância ou presenciais. Todos os cursos são certificados, tem uma certificação profissional e tem uma tutoria de qualidade, ou seja, você estará sendo assessorado por um tutor, um orientador, que além de aprofundar os conteúdos, tirar dúvidas, falar sobre o mercado de trabalho, né, fazer toda a sua mentoria, ainda vai coordenar um projeto de conclusão que você fará para tirar a sua certificação profissional. Então você realmente vai criar aqui um projeto de conclusão, cursos extremamente completos e bem acessíveis. Então stackead.com.br. Então vamos abrir aqui nosso software Sublime novamente. Isso aqui é um código que eu fiz da ETEC, com os alunos da ETEC. Então aqui eu joguei um texto lorem ipsum. O que é um lorem ipsum? É um texto de marcação. Muitas vezes você tem que diagramar um site, diagramar uma revista, mas você não tem o texto ainda, né? O cliente não te mandou. E se você ficar fazendo isso aqui, ó, segurar uma tecla, kkkk, tô dando risada, não. Segurar uma tecla ou bater a testa no teclado e ficar fazendo isso aqui, ó. Isso aqui não representa os reais espaçamentos que as letras terão, né? Que as letras têm, cada letra tem um tamanho, cada palavra tem um tamanho, uma quantidade de caracteres, espaçamento. Então fica artificial, então a gente usa um texto de marcação. Mas você não pode jogar uma receita de pudim, uma receita de bolo, miojo, porque às vezes você pode jogar um texto meio constrangedor. Então, por padrão, os designers eles usam um texto só para diagramar, que chama lorem ipsum. Tem um site que gera lorem ipsum, que sempre começa lorem ipsum dolor cita meta, porque é um texto em latim, é uma língua morta. Se não me engano, um texto de Homero. E aqui ele gera, você pode pedir aqui para gerar parágrafos, palavras bytes, que são letras, né, ou listas, que são tópicos. E se quer começar com lorem ipsum dolor cita meta, ou começar por outra parte do lorem ipsum. Então eu quero, por exemplo, 6 parágrafos, eu vou aqui e gero. Ele vai me dar 6 parágrafos. Então é assim, eu jogo isso no... Ó, se fossem palavras, 6 palavras aqui, ó. Um parágrafo com 6 palavras e 40 letras, né, caracteres bytes aqui, ó. Ó, ele me gerou isso aqui, ó. Se eu colocar para bytes, ele vai me gerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, contando com um ponto, né? E lista, ele vai gerar aqui, ó, 6 listas de tópicos. Então a gente usa o lorem ipsum para fazer um texto de marcação, que é isso aqui. Porém, não é isso que a gente vai usar na aula de hoje. Eu vou abrir aqui, não o site aula, essa pasta que eu tenho no meu computador, site aula, é o que eu uso com os alunos da ETEC, site curso é esse vídeo, né? Então eu vou abrir aqui o meu index, esse do curso, de fechar aqui do site aula, não quero salvar, fechar isso aqui, vamos abrir o estilos, a folha de estilos do curso aqui que a gente tem. Beleza, essa folha eu vou salvar com outro nome, eu vou colocar estilo form, porque eu vou ensinar hoje como a gente cria um formulário, salvar, estilo form. E aqui eu vou salvar esse aqui, ó, como, não como index, mas como form, formulário, ou formulário, formulários, enfim, a forma que o nome que eu quiser dar, né, .html, salvar. Então, beleza, estilo form.css, ele manteve a extensão, né, e form.html. Agora aqui, tudo que está no body, aqui no corpo do site, eu vou tirar, aqui ó, tudo que está dentro do body, porque a gente vai fazer aqui uma página só de formulários, e a referência aqui, ó, eu vou conectar com estilo form.css, porque eu mudei aqui, né. Deixa eu salvar aqui os dois, sempre salve os dois para testar, se você mexeu no código HTML e no CSS. E beleza, ele já está linkado aqui com a nova estilo. Então se eu abrir agora aqui, ó, estilo form, eu posso ter tudo aqui dentro dos estilos mesmo, eu só estou limpando para academicamente ficar melhor de vocês aprenderem. E aqui em formulário, se eu abrir isso aqui no meu navegador, está vazio, porque não tem nada ainda, né? Então vamos criar
agora o nosso primeiro formulário e aprender como que a gente faz, quais são os campos, né, enfim. Primeiramente, a gente tem que fazer a tag de formulário, que é essa tag aqui, ó, form. Essa é a tag que ela abre e fecha. Então, meu formulário tem que estar dentro dessa tag form. A tag form, ela tem que ter o quê? 2 atributos dentro dela. Então, lembra que isso aqui é uma tag, isso é um atributo e isso é um valor. Então, ela tem que ter uma que chama action. O que é o action? É o destino que processa o formulário, é para onde ele vai ser enviado, né? As informações onde elas vão ser enviadas para que a página, a programação, a linguagem trate as informações. Então é o destino, action, é o destino. Então, por exemplo, se eu tenho uma página de formulário de contato, formulário, por exemplo, eu tenho uma programação lá, formulário, isso aqui está em ponto PHP, que é uma linguagem, né? Aqui. Então, action, formulário, entre aspas dupla, né? Aqui, ó. Formulário.php. Eu estou falando que o quê? Que as informações vão ser enviadas para essa página aqui, formulário.php, contato.php, e a programação vai tratar as informações para que, por exemplo, ela mande um e-mail, né? Vai processar a informação, é a ação do formulário. O que vai fazer o e-mail ser enviado, disparado, é uma linguagem de programação, que a gente vai ver quando concluir depois HTML e CSS, a gente começa a ver as linguagens de programação. Por enquanto a gente vai entender como que cria os campos do formulário e depois vai viabilizar que ele funcione adequadamente o envio dele, né? Então, um atributo que a gente põe é action e o outro atributo é o método, que a gente escreve method. Esse método ele pode ser 2 estilos, get ou post. Qual que é a diferença? O get, tudo que a forma, o método no final é a forma como as informações são enviadas para a página que está destinada lá dentro do atributo aqui da action, né? Então o método, se você deixar get, ele vai mandar as informações de uma forma que o navegador ele mostra isso no endereço da página, fica exibindo no endereço, né, na URL e tal. Já o post, ele vai mandar as informações escondidas na página, né? Vai ficar no plano de fundo, que a gente chama de background, para que só a programação mesmo, a linguagem, possa ver e interpretar. Então o get fica explícito e o post fica implícito, né? E beleza, então. E o formulário aqui, ele tem um action, tem um método, pode ter uma classe, pode ter um ID, né, para fazer aquela organização, né, que a gente falou, lembrando que o ID é único, né, você só pode ter o ID na página e classe pode ter várias, então você pode ter várias tags com o mesmo nome de classe, agora ID, colocou um ID nessa tag, tipo ID 38, só ela pode ter o ID 38, você pode ter outros IDs, né, 35, ou a palavra que você deu, agora classe, você pode ter uma tag com a classe 45, a outra com a classe 45, mas ID é só um, né? Então essa é a diferença lá que eu falei para vocês de ID para classe, né? Então beleza. Agora que a gente tem o nosso formulário aqui criado, que ele ainda não vai aparecer aqui na página, se a gente atualizar aqui, ó, não vai aparecer, né? Agora a gente vai ter que criar o quê? Os campos dos formulários. Pode ser botão de rádio, radio button, check button, campo de texto. A gente vai entender o que funciona, como que esses campos são criados, né? Então, por exemplo, o botão de rádio, ele só pode ser marcado uma vez e não pode ser desmarcado. O botão de check você pode marcar e desmarcar e marcar mais de um. O botão de rádio é único. A gente vai ver isso na prática. Os campos, geralmente, eles são inputs ou um text area, por exemplo. Se você quer uma área grande de texto para a pessoa mandar uma mensagem, é uma text area. Agora, se você quer alguns outros campos, eles chamam input, né? Input, que é onde o texto vai ser, a informação vai ser colocada, a informação vai ser adicionada, né? Então, input, por exemplo, quando você aperta um teclado aqui, uma tecla aqui, ela é um input, é uma informação que foi carregada no sistema e codificada. Quando você está jogando videogame e aperta lá o botão de atacar, é um input, é um sinal, uma ação que você deu, que foi levada pelo sinal do controle para o processamento do videogame, que na programação do jogo fez o personagem executar uma ação de, por exemplo, atirar, né? Tem jogos que o chefão ele rouba, tem gente que não sabe, mas tem jogos de videogame que o chefão ele rouba. Porque tecnicamente você está jogando lá o videogame, aí você quer que o seu bonequinho bata com a espada. Então você dá o input lá, o botão A, o X, sei lá, faz ele atacar.
Tem jogos que, então, tecnicamente, o seu personagem, o seu character, o seu avatar tem que receber o input de atacar e atacar. O chefão tem que reconhecer o ato do ataque para defender. Talvez dê tempo, talvez não. Mas tem jogos que mandam o input ao mesmo tempo para o seu personagem e ao mesmo tempo para o chefe. Então, ele sempre defende, ele rouba, porque ele meio que premedita a ação. Porque o seu personagem recebe a ação de ataca, vou atacar, e vai lá. Enquanto isso, o chefe já está defendendo, porque ele já sabe que você vai atacar. Porque os dois receberam, ele tem uma onisciência lá que ele recebeu o input. Então, só uma curiosidade aqui na programação, né? Então, as tags de input são as tags que vão fazer o formulário gerar os campos. Eu tenho os tipos aqui, type, que pode ser checkbox, radio, checkbox, button, né, radio button. Aqui no caso eu vou fazer um de texto, que é para a pessoa digitar um texto, por exemplo, digita aqui seu nome, né, enfim. Um input, então eu tenho aquele criado, ele é o tipo text, eu tenho que preencher. E a tag input, ela é self-close, né, ela fecha nela mesma, então eu faço aqui um self-close. O formulário não, form ele fecha aqui embaixo, né? Então, agora vai aparecer um campo lá, se eu salvar aqui e atualizar a página, aparece um campo para eu digitar um texto, ó, que eu posso digitar algo. Mas não tem nada indicando para que esse campo funciona, né? Então a gente tem que usar o que? Uma label, é uma etiqueta. Então eu deveria ter criado ela antes do campo, mas para academicamente vocês entenderem a importância, ela primeiro está sem, né? Então agora a gente tem que fazer o quê? Uma label, uma etiqueta para identificar o campo que vai receber as informações. Então a gente coloca aqui label, aqui ó, a tag label, ela abre e fecha, ela não é self-close, e aqui entre uma e outra a gente coloca, por exemplo, telefone, nome, vamos pôr nome, aqui ó, vamos salvar. E agora, se eu atualizar, aparece aqui nome, 2 pontos. Então agora eu estou indicando o que aquele campo faz, né? Vocês já devem ter visto que alguns formulários eles aparecem aqui dentro, bem meio que numa cor mais apagada, marca d'água, uma informação que ajuda a identificar. Temos que ter um botãozinho de informação de I aqui, né? Enfim, tem alguns que tem um botão aqui, um texto que ajuda a identificar o que é para fazer, qual ação que é para tomar, né? Isso aí chama placeholder. Então, se a gente vier aqui, ó, no nosso campo de formulário, a gente pode colocar aqui, ó, input text, a gente pode criar o que? Um placeholder também aqui para ele, placeholder. E aí, no placeholder, a gente vai digitar o que a gente quer que apareça dentro. Aqui, então, por exemplo, a gente faz um placeholder de escreva, preencha o campo, preencha com seu nome. E aí, isso aqui vai aparecer lá dentro, apagadinho. Aqui, ó. Preencha com seu nome, ó. E aí, quando ele preencher, vai substituir, né? O texto que eu digitar vai substituir o campo lá, o placeholder, né? Eu posso querer que quando eu clicar aqui no nome, o cursor já venha para cá. Se eu clicar no nome, já apareça assim, ó, o cursorzinho. Então, eu tenho que colocar, para clicar nesse label e o cursor já ir para o campo, eu tenho que colocar nela um atributo for, nesse label, eu tenho que fazer aqui uma etiqueta, o atributo for, com o valor, né? Por exemplo, o nome, e no input eu tenho que colocar um ID com o mesmo texto. Então, no label, aqui, ó, eu vou fazer um atributo for, aí vamos lá, aqui, ó, ele já até identificou, e aí eu coloco, por exemplo, qual campo que é? O campo de nome. Beleza, aqui já está certo. E agora aqui no placeholder tal, eu tenho que criar agora um ID nele aqui. Então esse input, ele vai ter um ID que tem que ser o mesmo do texto que eu colocar ali. Então, nome. Se eu salvar isso aqui, salvar aqui, e dar um F5. Se eu clicar aqui, ó, ele já vem, ó, tá vendo? Não tem nada aqui. Se eu clicar, já fica dessa forma. Então, assim, quando eu clico, já vai, né? Agora, a gente pode ver que se eu colocar aqui, por exemplo, meu nome, ó, Fernando, aqui, ó, eu não tenho o botão de enviar. Então, ó, ele vai dar um erro aqui, porque ele está mandando lá para formulário.hp.
PHP. E eu não tenho essa página, né? Ó, tá vendo? Ali vai dar um erro, né? Se eu deixar, por causa disso aqui, ó, lá do action, né? Formulário.php. Se eu deixar ela agora em branco, então quer dizer, como eu não tenho esse formulário PHP, esse arquivo, ele não achou, ele deu erro, né? Mas se eu deixar isso aqui em branco, a mensagem é enviada para a própria página, que no caso é a form HTML, né? Então, se eu deixar em branco, a gente vai ver que agora eu vou pôr o botão de enviar, ele vai ser enviado para cá mesmo, ou eu posso dar o Enter, mas é melhor eu colocar lá o botão de enviar. É só colocar mais um input aqui, ó. Então, colocar mais um input. Aí, o type vai ser submit, que é enviar em inglês, né? Submit. Então, aqui, ó, input, qual que é o tipo dele, né? Submit, enviar, e agora name, posso colocar já um nome para ele aqui, por exemplo, enviar. Eu nem precisaria colocar o nome agora, mas vai ser bom que eu tenha um name nele para deixar tudo organizadinho. Isso aqui não é necessário agora, né? Mas o que eu tenho que fazer aqui é fechar a tag, né? Self close, mas eu tenho que colocar um texto que vai dentro do botão. Para ter um texto que vai dentro do botão, eu coloco value, que é o valor, né? O que vai dentro do botão? Por exemplo, enviar, ou clique para enviar. O ideal seria só enviar, né? E aqui, ó, deixa eu colocar enviar. Deixa eu salvar isso aqui. Save. Se a gente der um F5, aqui, ó, clique para enviar, né? Ou eu posso diminuir isso aqui e deixar só um enviar. Aí a gente vai ver que o botão lá, ele vai ficar menor, né? Porque agora eu tenho menos informação. Então aqui eu já tenho um botão de enviar no formulário, né? Agora na tag de input text, aqui ó, na tag de input type text, eu posso colocar o nome do atributo ao fim. Então esse aqui não tem o name, então a gente pode colocar aqui um name nele também, já que no de baixo a gente colocou, né? Vamos colocar aqui um name nele e escrever nome, que é o campo, né? Que ele vai estar enviando. Por quê? Porque a identificação do campo, como ele vai ser tratado quando enviar as informações. Então esse name aqui, ó, que não é o nome lá não é o nome que eu estou preenchendo dentro do formulário, né? Que o formulário também chama nome, né? Por isso que o name é nome, mas por exemplo, se fosse telefone, o name poderia ser telefone, assim como aqui o name foi enviar. Isso daqui é a forma, então, como são tratadas as informações quando enviadas, né? Agora, a gente vai ver que se eu vier para cá e colocar aqui meu nome, ó, Fernando, ó, agora ficou aqui uma interrogação, e aí eu tenho o nome lá, ó, o name que eu coloquei lá está aqui, ó, enviar, é igual, né? Clique para enviar. E aí, se eu digitar aqui alguma coisa, ele, tecnicamente, ele mostra aqui para mim, né, todos os valores, tudo que foi enviado, desde que eu deixe a action vazia, né? Se eu deixar ela aqui sem nada, vai ser enviado para a própria página. Então agora a gente vê que parou de dar aquele erro de PHP, né? Então aqui, ó, só que eu tenho que salvar aqui, né? Deixa eu salvar, porque ainda está clique para enviar, eu tinha colocado só enviar. Então deixa eu atualizar. Ó, agora tem só enviar. Então se eu colocar Fernando, agora que eu já tenho esse campo, agora aparece aqui, ó, nome igual Fernando. Esse nome é o name que eu dei, né? E o enviar é igual, e o value, enviar, que antes era clique para enviar. Esse E quer dizer que tem aqui, ó, tem um formulário, o campo nome é o valor que eu preenchi, então aqui atributo e o valor, né? E o atributo enviar é o que está escrito aqui dentro, enviar, que era clique para enviar, né? Então esse nome é a propriedade do name input que eu defini, né? E Fernando é o value, então esse nome é o name lá do input e aqui é o value. Agora, ó, tá vendo que está aparecendo isso na URL, né? Se eu tivesse usado aqui um tipo de post em vez de get, deixa eu salvar aqui, fazer um F5 aqui na página, vamos colocar aqui Fernando, aqui ó, vamos tirar isso aqui, ó, deixar form.html, tá, vamos colocar um nome aqui, enviar, ó, agora não mudou nada aqui, ó, no HTML, por quê? Porque agora eu coloquei como post, né, então se eu digitar o nome e reenviar, some do formulário, mas não muda a URL, pois eu estou postando as informações aqui na página, né. O que é postar as informações? Vamos mudar para get de novo.
para a gente poder ficar visualizando os códigos, né? Agora eu estou postando as informações na página da Action. Como eu posto na página, elas não podem ser vistas pelos usuários, né? Elas são tratadas lá com a linguagem da programação, né? Vamos criar agora um campo de botão de rádio. Eu sei que está ficando tudo na mesma linha, a gente via CSS vai arrumar isso, né? Então, antes do botão de rádio, a gente já viu que é bom que a gente tenha uma etiqueta antes, né? Que essa etiqueta vai o quê? Definir o nome do campo, né? Se eu fizer 100, não vai dar para, né? Enfim, não vai dar para ver o que é a questão, né? Ninguém vai saber o que é aquele campo que eu estou clicando. Então, a etiqueta ela é importante, né? Então, vamos colocar uma etiqueta aqui. Vamos tirar esse for, porque botão de rádio não precisa desse for, porque você vai ter que escolher um. Esse for é para você clicar e já ficar lá dentro o cursorzinho, né? Aqui não, como a gente vai selecionar, melhor não ter esse for. Então, por exemplo, vamos supor que... deixa eu pensar... pode ser botão com sim ou não, deixa eu ter, ou um botão de rádio, aquele que ele não pode ser desselecionado, e você só pode selecionar um por vez. Por exemplo, qual plano você quer escolher? Então, qual plano? Vamos supor que eu tenha vários planos lá, eu tenho um site de cursos, né? Eu quero dar plano para ele, então vamos supor que ele compre por pacote. Então vamos colocar agora aqui essa etiqueta, vamos colocar agora o input. Esse input, o type dele vai ser radio. E a gente já vai ver na prática o que é esse botão de rádio, esse name, eu vou colocar escolha, sei lá, ou então vou colocar plano, então aqui é plano. Qual plano que ele vai escolher? Enfim, esse valor aqui é o que vou falar, né? E aí o que vai aparecer nesse botão value? Value igual, né? Aí eu vou colocar o nome do plano aqui, por exemplo. Vamos colocar Standard. Vamos fazer mais um botão de rádio aqui. Vamos supor que eu tenha dois planos. Esse é o plano Premium. Eu que estou dando esses nomes, tá? Pode ser qualquer coisa. Porém, eu posso essa tag deixar assim, eu fechar ela aqui, né? Fechar ela nela. Só que eu tenho que sempre esses botões de input, de checkbox, de radio, eu tenho que colocar aqui o que vai estar escrito. Porque aqui tá, isso aqui, esse value está dentro do meu código, né? Mas eu tenho que colocar alguma informação em texto aqui, ó. Senão vai ficar assim, qual plano você quer escolher? Mas ninguém está vendo o plano. Então eu coloco aqui, eu coloco de novo, ó, Standard. E aqui Premium. Eu até posso deixar isso aqui em minúsculo, porque... enfim, deixa dessa forma mesmo, mas os códigos são bons deixar tudo em minúsculo. É um pouco de toque, né? F5. Agora sim, a pessoa escolhe Standard ou Premium. Ó, ela não pode escolher os dois ao mesmo tempo, e a partir do momento que ela escolher um, ela não consegue desselecionar, ó, ela não consegue não escolher nenhum. Se eu atualizar minha página, ó, ele não vem nenhum selecionado. Ela tem que selecionar um. Mas ela não pode deixar sem nenhum de novo. Uma vez que ela selecionou, já era. Não pode marcar os dois ao mesmo tempo, desde que esse name dos dois seja igual. Então, se eu mudar o name do outro, colocar qualquer coisa aqui, ó, aí eu poderei selecionar os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque o name, os que têm o mesmo name, não podem ser selecionados ao mesmo tempo. Para que isso é útil, saber? Porque você pode ter mais um campo lá de botões rádio lá embaixo, então quer dizer, aí vamos supor que eu tenha mais um, eu tenho aqui embaixo, deixa eu ver se está gravando certinho, vamos supor que aqui embaixo tenha mais uma opção que eu preciso desses botões rádio. Aí se alguém já escolheu nos de cima, não pode escolher mais nenhum embaixo, porque se escolher embaixo desmarca de cima, não faz sentido, né? Então é só colocar names de baixo, sei lá, tem mais 5 opções numa outra categoria, eu coloco o mesmo name para os 5, mais um name que seja diferente desses, né? Então, dessa forma fica tudo mais organizado, né? Então, eu posso querer que eu já fique marcado alguma opção, porque a gente viu que se eu atualizar aqui, vem sem nenhuma. Mas eu posso querer que alguma opção dessa já venha marcado. Então, no que eu quero marcar, vamos supor que já que venha marcado aqui Standard, eu vou criar um atributo que chama Checked. E o valor dele é Checked. Aqui, ó.
que é checado. Então ele já vai vir agora, quando eu atualizar a página, com o standard checado. Então ele já vai vir selecionado, né? Então esses são os botões de rádio, a gente só pode selecionar um por vez, né? Os próximos botões que a gente vai trabalhar agora é checkbox. Diferente dos de rádio, eu posso desmarcar as opções e selecionar mais de um ao mesmo tempo. Então vamos copiar aqui essa label e vamos colocar aqui, ó, mais uma etiqueta, né, para identificar aqui isso aqui, né? Cadê? Isso aqui é uma label, né? Então, quer dizer, ela está identificando. Senão vão aparecer os botões, mas não vai ter um título para eles. Então, vamos colocar a label, escolher assim, quais os cursos que você gostaria de aprender? Ou você não aprende o curso, né? Você aprende disciplinas, né? Então, quais os cursos você gostaria de fazer, estudar, cursar, né? Curso e cursar fica horrível, né? Mas enfim, né? Ou quais as disciplinas você gostaria de aprender? Enfim, eu vou deixar assim, né? Quais os cursos você gostaria de fazer? E eu vou colocar agora os inputs aqui para os botões, para gerar os botões de checkbox, né? Então, o type agora vai ser checkbox. E o name dele, vamos supor que eu tenho um curso de cinema. Então, eu tenho, né? Então, o name vai ser cinema e aqui fora eu escrevo cinema, para aparecer do lado do botãozinho escrito, senão vai vir o botão em branco, igual eu mostrei no radio, né? Vamos copiar esse input aqui, ó. E vamos fazer, por exemplo, um de fotografia, ó. Tá aqui, ó. Fotografia e aqui fotografia. É interessante que todos os inputs tenham um name, porque daí fica padronizado para quando arrumar no CSS, já está tudo padrão. Então aqui jogos, a gente vai ver um pouco agora de customização em CSS, aqui jogos. Então aqui curso de jogos, cinema, enfim, eu posso ter vários aqui. Então vamos salvar isso aqui. E aqui eu tenho, ó, então aqui, ó, quais os cursos você gosta de fazer? Então cinema, ó, ele pode selecionar mais de um, ele pode desselecionar, ó, então seleciona, desseleciona. Então assim é uma forma de checkbox, é uma caixa, né, que você faz o check, mas que você pode tirar de novo. Só que aí tá tudo numa linha, né, tá tudo numa linha. A gente poderia fazer o quê? Separar esses labels em blocos, né, deixar mais um abaixo do outro. Eu posso colocar aqui o BR, colocar dentro de um P, mas vai ficar meio confuso. É mais legal fazer num código. A gente já tem aqui o estilo form do formulário e a gente vai abrir aqui a página que a gente criou de estilos. Eu dei um outro nome para ela, né, no começo da aula, eu só vi como estilo form. O que a gente vai fazer é começar agora a customizar o nosso formulário dentro do CSS. Então, eu vou colocar aqui label, eu vou abrir a chave e aí dentro da label eu vou pôr aqui display aqui, ó. E ele vai ser block, ponto e vírgula, né? Por que display block? Para mostrar as labels em blocos e não em linha. Então, ó, tá vendo? Agora tá um embaixo do outro, né? Tá em blocos, não tá em linhas. Mas o botão de enviar, primeiro que eu no código, deixa eu ver, eu acho que ele tá em cima, né? Eu tenho que passar ele no HTML lá para baixo. Deixa aqui, ó, esse aqui, ó, o submit aqui, ó, esse botão de enviar. Eu tenho que tirar ele daqui, Ctrl X, e jogar ele aqui, ó, né? Que ele vai enviar lá no final do formulário, né? Deixa eu salvar aqui. Vamos atualizar aqui o nosso formulário. Beleza, o botão de enviar foi para baixo. Mas ele não é uma label, ele não é uma etiqueta. Então por isso que ele ficou para cá, né? Se eu colocar, ele é um input, mas se eu colocar que eu quero que os inputs também fiquem em linhas, então vírgula input, eu vou ter um outro problema, que aí a gente vai ver que as caixas aqui, isso aqui também, em vez de ficar padrão do lado, vai ficar embaixo, ó. Olha, ficou horrível. Então eu não posso colocar assim que eu quero todos os inputs em linha. Eu tenho que fazer o quê? Especificar, o rádio ele ficou abaixo do botão, né? Não do lado. Então eu tenho que especificar o tipo de input que eu quero que fique em bloco. Então eu vou colocar entre colchete, eu vou abrir, aqui ó, abrir e fechar colchete, input, e aqui dentro eu vou colocar que são os inputs quais tipos de input que eu quero que fiquem em bloco. São os de type, os que tiverem tipo igual submit, que é o de botão de enviar.
Então, o botão de enviar ele é um input de type igual submit, ó. Ele é um input de type igual submit. Então, ele também tem que ficar embaixo, ó. Agora ele desceu, mas ele não ficou aqui na linha, né? Então, maravilha. Então, já tenho aqui que o meu input type igual submit, ele está abaixo. Eu posso fazer isso com os de texto também. Então, eu venho aqui, ó, igual, eu posso fazer com outros inputs especificados, o de texto, é só colocar uma vírgula, escrever aqui, ó, input, e abrir e fechar colchete, e aí dentro eu vou colocar type igual text, que é meu input de texto. Então, eu posso fazer vários inputs separados por vírgula, né? Aqui, ó, file, save. Então, aqui, beleza, não mudou nada, mas só para vocês verem que a gente pode colocar uma vírgula aqui e fazer outros inputs, né, assim, separados e identificar só os de type igual submit, mais só os de type igual text, enfim, ou eu vou colocando e vou fazendo. Agora, vamos mostrar, eu falei no começo da aula, a text area, que é uma área maior de texto para as pessoas enviarem mensagem. Como que a gente faz isso no HTML, né? Eu posso fazer uma label aqui, ó, label for, agora aqui eu posso pôr, por exemplo, mensagem, e aí, ó, escreva a sua mensagem, escreva sua mensagem, Aqui eu posso deixar esse for, por quê? Porque aqui eu quero que quando ele clicar na label vá para mensagem, né? Aqui não faz sentido, né? Ó, aqui se eu clicar em nome já vem para cá. Agora aqui não precisa, né, clicar aqui, a pessoa já vai clicar no checkbox, então não faz sentido ter, né? Então a gente coloca aqui, ó, a gente fez a etiqueta, escreva a sua mensagem, agora a gente vai fazer o quê? Criar a área de texto. Então a gente vem aqui e faz um text area, ó. Essa aqui, se eu deixar ela assim vazia, é uma área maior de texto de input, né, que você pode dimensionar. Então eu vou deixar ela vazia assim, ó. E eu vou fazer aqui um save. Ó, aqui, escreva a sua mensagem, ó. Essa área eu posso até dimensionar aqui, ó, deixar ela já maior, eu posso clicar e arrastar, ou já via CSS definir o tamanho que eu queira. E agora eu tenho que, se eu coloquei aqui, ó, tá vendo que não tá indo, não tá clicando, embora eu tenha feito um for, é porque eu não adicionei um ID na minha text area, tá vendo aqui, ó, for, nome, ID igual, então eu tenho que ir na minha text area, fazer um ID. Lembra que ID é único, então ele não pode ter o mesmo nome do de cima, até porque também não faz sentido, porque ele tem que ter o mesmo texto desse for, então mensagem. Agora, se eu salvar, e vamos colocar esse enviar aqui no final, esse input aqui, deixar o botão de enviar sempre lá no final, aqui, ó. File, save, vamos atualizar nosso site. Tá aqui, ó, sua mensagem. Aí se eu clicar aqui, ó, aí já vem para cá. E eu posso colocar um placeholder. E agora se eu ampliar, ó, o botão de enviar tá lá. Então dessa forma a gente consegue fazer uma área de texto. Porém, a gente viu que a pessoa vai poder redimensionar ela de toda forma. Isso aí é meio confuso, né? Meio complicado. Então eu posso fazer o quê? Primeiro, via CSS, personalizar o tamanho da minha text area, né? Via CSS. Tá gravando aí aqui, maravilha. Então volto aqui no meu CSS, aqui eu vou colocar primeiro um text area aqui, ó, text area, que é o nome da tag HTML, para ela também ficar em bloco. E agora aqui embaixo eu vou fazer aqui, ó, um text area. Vamos abrir e fechar. E aí eu vou definir, por exemplo, que eu quero que ela tenha de largura 600 pixels, por exemplo, px. Eu quero que tenha de altura, eu quero que ela tenha 300 pixels, px. Então, se eu salvar aqui o meu CSS e atualizar aqui minha página, agora ela tem, ó, 600 por 300, né? Enfim, eu posso então delimitar isso aqui no meu, quer ver, ó, aqui, vamos colocar 100 de altura, vamos deixar por 300, só para vocês verem a diferença, que estava quase do tamanho que eu deixei. Então, agora vamos atualizar. Tá aqui, ó,
E aqui eu posso digitar aqui, ó, minhas informações, dar Enter, tem uma barrinha aqui de rolagem, que eu posso mudar tudo isso via CSS, né, o tamanho daquela barra de rolagem, né, enfim. Agora, vamos voltar aqui no HTML, e nessa text area, vamos colocar um nome nela, vamos colocar um name. Então, vamos colocar aqui, ó, name, igual... Eu vou colocar MSG de mensagem, só para não ficar igual o ID, enfim, para a gente não se confundir, né? Então, name igual mensagem, tá? MSG, tá fechado aqui. E aí, vamos lá. Na minha URL, vamos supor que eu coloquei aqui, ó, vou enviar o formulário. Então, tá assim, ó. Nome igual, tá vazio, não tem nada. Plano igual standard, que já vem escolhido, né? Enviar igual enviar, né? E se eu clicar aqui em cinema e enviar, cinema igual a on. A gente está vendo que ó, cinema apareceu on. Por que que aqui cinema apareceu on? Porque o checkbox ele funciona diferente dos campos de rádio. No campo de rádio ele coloca nome, né, name e valor, né? Name é plano e valor standard. Se eu tivesse selecionado premium, ficaria premium. Agora aqui, ó. Premium. Agora, no checkbox, ele coloca ligado ou desligado. On, se eu marquei, e off, e se não aparece nada é off, ele não aparece escrito off. Então, ó, cinema está desligado, então não vai aparecer cinema, aparece jogos on, fotografia on. Se eu marcar os três, ó, aparece os três on. Se eu não marcar nenhum, eles não aparecem, né? Então, é diferente, né? Agora, esse botão aqui, esse botão de enviar, eu posso mudar a aparência dele via CSS também. Então, a gente vai voltar aqui no estilo e a gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, eu quero mudar a cor do background dele. Então, eu copio aqui, ó, meu input type de submit, aqui, ó. Aí eu vou abrir, fechar a chave. E eu posso colocar que eu quero que o fundo dele seja azul. Então, background, blue. Posso colocar a cor via RGB, posso colocar a cor via aquele hexadecimal ou com nome em inglês, né? A letra color eu quero branco, então vou colocar white. E aí eu posso querer que quando o meu mouse, o meu cursor chegar aqui, ficar uma mãozinha. Então a gente coloca aqui na tag cursor, vai ser um pointer, que é para ele ser mãozinha. Aí eu quero que ele tenha mais espaçamento, ele está muito junto aqui, eu quero que ele fique mais espaçado, então eu posso fazer um padding aqui, ó. Então padding, o cursor pointer é a mãozinha, padding é o espaçamento, que é sempre cima, baixo, esquerda, direita. Então a gente pode colocar 4 valores, né, para cima. Se eu colocar 4 valores é sentido horário, né, cima, direita, baixo, esquerda. Se eu deixar um valor só, por exemplo, 20 pixels, ele vai aplicar para cima, baixo, esquerda, direita. E se eu colocar um valor para cada um, né, se eu colocar assim 20px, 10px, dessa forma, que cima, baixo, 20 pixels, direita, esquerda, 10. Né, isso daqui é o padding. Ele já vem com uma bordinha aqui, ó, por padrão, eu posso tirar a borda por padrão de alguns navegadores. E se eu quiser, eu coloco aqui border. Beleza? Vamos deixar primeiro assim, ó. Deixa eu salvar, vamos atualizar aqui. Ó, ele já ficou, ó, já tem o padding, ele já tá aqui, ó, azul, né, e o texto tá branco, né, padding. Deixa eu colocar aqui, ó, 5, deixa eu tirar esse padding aqui, ó, vamos colocar só 10 e 20, vamos fazer assim, ó, fazer assim separado, ó, save. Ó, aí já mudou, ó, tá vendo? Agora eu diminuí em cima e baixo, mudei para 10, e esquerda, direita, deixei mais largo que alto, fica bem melhor, né. E ele tem uma bordinha aqui, ó, que vem por navegador. E eu posso pôr, por exemplo, border. E eu posso fazer a border ser 0. E aí eu salvo. E aí aquela bordinha sumiu. Mas eu acho aquela bordinha charmosa. Ó. Então deixa eu voltar aqui a borda. Ctrl S. Ó, vai voltar a bordinha. Eu posso fazer o efeito de passar o mouse em cima e ele mudar. Então eu vou pegar aqui input type. Eu vou pegar isso aqui. Jogar aqui embaixo, né? Aqui, ó. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais bonitinho organizado. Só que como eu quero que o mouse passe em cima, então é 2 pontos hover,
que é aquilo que a gente aprendeu aqui na aula, né? Eu quero que quando o mouse passa em cima, o background dele mude para vermelho, red. Então agora, quando eu passar o cursor em cima, olha lá, o background dele muda para vermelho. Eu posso fazer um campo obrigatório também. Por exemplo, aqui eu enviei, né? Aqui eu enviei. Agora eu posso fazer que, por exemplo, o curso seja um campo obrigatório ou o nome, né? Enfim, quando eu quero que algum campo seja obrigatório, eu sempre tenho assim o input, type, né? O tipo dele, text, eu tenho lá meu placeholder, né? Aí eu posso escrever aqui, ó, eu tenho o name e no final dele eu posso escrever o quê? Colocar o atributo required, requerido, né? Então se eu deixar required, aí aquele campo ele vai passar a ser obrigatório no meu HTML, né? Então quer dizer, se eu não colocar o nome, ó, preenche esse campo, ó, e agora ele é obrigatório. Eu não consigo enviar o formulário se esse campo não for preenchido. Então, por isso que a gente utiliza esse required aqui, que é bem interessante da gente colocar. Então é isso aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje ensinando aqui como que a gente cria formulários, né? A gente vai finalizando algumas coisas, ver fonte, categoria, e a gente vai construir o nosso site e depois ver algumas coisas de programação, ver tooltips, enfim, outras coisas mais. Espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante, que vocês tenham curtido. A gente pede sempre aquela ajuda e contribuição, sempre curtindo os cursos, né, divulgando, compartilhando nas redes sociais, ajudando a gente a espalhar conteúdo. Afinal, somos a STEC, a sua faculdade online. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo. Não deixe de acessar stecad.com.br para ver todos os nossos cursos profissionais, por exemplo, aqui ó, de design e criação, são bem completos mesmo. Dê uma olhadinha lá que vocês vão ver tudo que inclui, ó. São cursos bem cheios de aulas aqui. Vocês têm a tutoria, não é tipo um curso de Photoshop, não, é um curso de design mesmo, para você ser um designer completo e não que domina só uma ferramenta e também não que seja escravo da ferramenta. Os conceitos aprendidos podem ser usados em qualquer tipo de ferramental, e a gente ainda ensina as melhores ferramentas do mercado, isso para todos os cursos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima, aqui eu me despeço e eu fui, tchau, tchau. Finalmente hoje gravou sem problemas, não perdi o vídeo, valeu!